Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então sejam muito bem-vindos a esse episódio número 1 do nosso programa Direito como Nunca Se Viu, que nós vamos conversar sobre vários temas relacionados ao direito civil, ao processo civil e o que eu puder contribuir um pouquinho aí para o seu estudo. Quero mandar um beijo para todo mundo que está ao vivo aí acompanhando a gente nesse episódio número 1. Todo dia 20 e todo dia 29, às 20 horas e 29 minutos, a gente vai iniciar o nosso encontro Direito como Nunca Se Viu, tá? Aqui no canal do Gran Cursos Online, aqui no YouTube. E deixa eu te falar, pessoal falando aí da matriz de processo civil desenhado, vou ter continuidade sim, a gente vai continuar gravando as nossas aulas de processo, vamos regravar o curso de Direito Civil. Então, se você quiser acompanhar a agenda de gravação, eu vou postar lá no meu Instagram, @prof.roberta_queiroz. Então, você vai ter um curso de Direito Civil desenhado, versão 2.0, tá? E o processo civil que nós vamos dar continuidade. Mas por que eu pensei nesse programa, nesse encontro, aí, 2 encontros por mês, para a gente poder conversar sobre direito civil e processo civil. Afinal de contas, é tudo no mundo civil, né? Para a gente poder abordar temas que são temas que vão contribuir para a sua prova, para a sua aprovação, óbvio, é o nosso objetivo, mas para muito além disso, são temas que vão contribuir para a formação de vida mesmo, para a sua profissão, para a sua atuação, temas que eu quero fazer o direito civil e o processo civil tendo uma ligação direta com a sua vida. Porque tudo que a gente faz no dia a dia tem a ver com o direito civil, especialmente, e também muito do que a gente vive no dia a dia tem a ver com o processo civil. E às vezes você nem sabe que certas coisas que você tem feito por aí, que você está vivendo por aí, são coisas que caem na sua prova e que de repente você não se tocou ainda de que é muito óbvio da sua vida, tá? Um beijo para todo mundo que está acompanhando a gente. Me ajuda a fazer esse programa bombar nos nossos dias 20 e 29, sempre de todos os meses. E eu tenho certeza que vai contribuir muito com você. E hoje eu quero conversar sobre uma coisa muito interessante que foi objeto de decisão no Supremo Tribunal Federal no início do mês, precisamente dia 3 de fevereiro de 2024. Nós tivemos aí uma notícia muito legal dada pelo Supremo Tribunal Federal. É uma questão sobre regime de bens. Não sei se vocês acompanharam sobre esses debates e não sei como vocês estão antenados aí, se estão antenados na jurisprudência atual, e tem que estar, porque a gente sabe que muitas das provas que nós fazemos nos concursos são provas que estão antenadas com a jurisprudência atual. Então, esse tema que eu vou tratar com vocês hoje, e eu quero que vocês entendam não só o contexto que aconteceu nesse julgado no Supremo Tribunal, mas o contexto que isso traz para a sua vida mesmo ou para a vida de pessoas próximas a você. É a questão do regime de bens, da separação obrigatória de bens. O que aconteceu? Dá uma olhada nessa decisão aqui do Supremo. Olha só. No dia 3 de fevereiro, tá? A gente teve uma atualização aqui no site do Supremo com essa notícia, que diz aqui, ó, o fim da obrigatoriedade, quase que não sai, o fim da obrigatoriedade da separação de bens no casamento de pessoas com mais de 70 anos é destaque no Supremo da semana. No início, né, no início do mês, nós tivemos no dia 1º de fevereiro uma decisão do Supremo em relação à questão do regime da separação obrigatória de bens para as pessoas acima dos 70 anos. Antes de falar qual foi a conclusão do Supremo nesse julgamento, eu quero te explicar
sobre regime de bens. E isso é tema muito importante. Por quê? Porque quando a gente fala de regime de bens, nós estamos falando das regras que serão aplicadas ao patrimônio do casal e que vão ser observadas essencialmente durante a vida desse casal, como que vai acontecer a gestão dos bens do casal e também para fins de divórcio, dissolução de união estável, o que é seu, o que é meu, e também quando ocorre a morte. Então, a parte de regime de bens é extremamente importante para você definir as regras de gestão da vida patrimonial do casal ao longo da união estável ou do casamento, regras a serem observadas no momento do divórcio e regras que são observadas no fim da união estável, além das regras que serão aplicadas no caso de morte. Então, regime de bens tem uma carga relevante muito grande para decisões futuras. É óbvio que ninguém casa e ninguém constitui uma união estável pensando no fim do casamento ou no fim da união estável. Ninguém, né? Você casa pensando na vida em comum, no afeto, no amor e tudo mais. Ou pelo menos deveríamos casar nesse sentido, pensando nisso. Ou contrair uma união estável pensando nisso. Mas o fato é que nem todo mundo pensa. Só que quando você menos espera, surgem os problemas. Os problemas relacionados à gestão patrimonial ao longo do casamento ou da união estável, os problemas no divórcio e os problemas na morte. Então, por isso, a escolha consciente de um regime de bens é muito importante. Então, é um tema que, além de ser extremamente importante para a sua prova, é um tema muito mais importante para a sua vida, tá? E então, vamos fazer uma abordagem dos regimes de bens que nós temos no Código Civil hoje, vigente, nosso Código de 2002, para que você entenda até a decisão do Supremo sobre a questão do regime da separação obrigatória de bens. Então, eu vou começar fazendo um esquema com vocês aqui no nosso material. Qualquer dúvida que você tiver, nós estamos aqui para conversar sobre ela. Então, eu estou de olho no chat de vocês. Pode mandar as dúvidas. Evidentemente, se eu souber respondê-las, eu vou tratar aqui ao longo do nosso encontro com o maior carinho, tá? Então, só para a gente começar nossa brincadeira, eu quero que você compreenda que essa parte aqui de regime de bens tem incidência tanto no casamento quanto na união estável. Mas, professor, qual é a diferença entre casamento e união estável? Basicamente, a gente pode fazer essa análise em um episódio futuro, uma análise mais a fundo, mas basicamente, hoje, a gente não tem tanta diferença do casamento para a união estável em relação às consequências. Por quê? Hoje, a gente fala do casamento quando temos uma celebração desse casamento e uma certidão de casamento emitida, e a união estável é simplesmente um fato da vida, caracterizado pela convivência pública, contínua, duradoura, com o intuito de constituição de família. Então, eu preciso, para caracterizar a união estável, da convivência pública, contínua e duradoura com o intuito de constituição de família. Eu não vou observar ali categoricamente uma celebração, porque não tem exigência de celebração. A união estável é um fato da vida mesmo.
Eu não preciso de um lapso temporal mínimo para caracterizar a união estável. Eu não preciso ter filhos com aquela pessoa para caracterizar a união estável. Eu sequer preciso morar junto com a pessoa para caracterizar a união estável, tá? Então, basicamente, a diferença é o ato celebrativo e as formalidades do casamento, que na união estável não tem. Mas, consequencialmente, você tem a gestão do patrimônio do casal por um regime de bens, tá? E quais são esses regimes e como a gente promove a escolha de um regime? Olha só, no casamento, você vai ter ali a escolha do regime pelo chamado pacto antenupcial. Esse pacto antenupcial é feito por escritura pública no cartório, tá? No cartório. E só produz efeitos depois que acontecer o casamento. Na união estável, você tem um contrato ou pacto de convivência, ou até mesmo por uma escritura pública declaratória de união estável. Então, na união estável, a gente não tem uma regra rigorosa prevista na lei para definir a forma de escolha do regime de bens na união estável, tá? Aí, a gente tem uma série de regime de bens previstos no Código. Quais são as modalidades? Nós vamos poder falar aqui da comunhão parcial de bens, comunhão universal de bens, separação de bens e o regime da participação final nos aquestos. São esses os regimes de bens que nós temos atualmente previstos no Código Civil. Uma pergunta muito comum é se é possível criar um regime de bens diverso do que tem previsto em lei. Será que eu poderia criar um modelo de regime de bens diferente do que nós temos aí no Código Civil? Sim. Por quê? Porque nós sabemos que aqui no direito civil, no direito privado, o particular pode tudo que a lei não proibir. E a lei não estabelece uma proibição de criação de um novo modelo de regime de bens. A gente não tem essa regra. Então, significa que você pode criar um regime de bens diferente do que já previsto em lei. Mas, prof, como que funciona essa história da escolha do regime de bens? Certamente, você já ouviu falar em regime de bens supletório, ou regime supletório de bens, ou regime automático legal de bens. É assim, ó. Caso os nubentes no casamento ou os conviventes na união estável não estabeleçam uma escolha feita pelo pacto ou pelo contrato de convivência, a regra é a comunhão parcial de bens. Então, se eu vou me casar, faço o processo de habilitação para o casamento, de boa, marco o meu casamento, caso, tenho ali a celebração do casamento, caso, nada menciono sobre escolha de regime de bens, nada menciono sobre isso. No final das contas, qual será o regime que terá incidência no meu relacionamento? Comunhão parcial de bens.
Então, o regime da comunhão parcial de bens, ele é um regime automático. Então, a gente chama de regime supletório. Na ausência de escolha expressa do casal, prepondera o regime da comunhão parcial de bens, tá? Para outro modelo de regime, como comunhão universal de bens, separação de bens e participação final nos aquestos, eu preciso ter uma escolha expressa. Só que a gente tem que ter cuidado, porque o regime da separação de bens, ele tem dois aspectos. Nós podemos ter o chamado regime de separação convencional de bens, que é esse objeto de escolha, e os nubentes ou conviventes vão escolher por meio do pacto antenupcial ou do contrato de convivência, mas a gente também tem um regime de separação obrigatória de bens. Esse regime de separação obrigatória de bens, ele é imposto pela lei. Ele é imposto pela lei. Roberta, quando é que a lei vai mandar eu me casar no regime da separação obrigatória de bens? Em 3 casos. Quem casa com mais de 70 anos, e isso vale tanto para o casamento quanto para a união estável. Olha que interessante isso. Isso vale tanto para o casamento quanto para a união estável. Para quem casa mediante causa suspensiva. Nossa, professora, é difícil entender isso. Não, não é. Eu vou te explicar, vou te dar exemplo. E quem necessitou de autorização judicial para o casamento. Então, o regime da separação obrigatória, ele é imposto pela lei nesses 3 casos. Quem casa com mais de 70 anos, quem casa mediante causa suspensiva e quem casa mediante o suprimento judicial para o casamento, ou seja, a autorização do juiz para casar. Vamos lá. Roberta, aonde eu encontro essas regras relacionadas ao regime legal de separação de bens? Vamos aqui. Vou abrir para você o Código Civil e vou mostrar para você o artigo específico. Olha só. O artigo 1600... Oh, meu Deus. Não era para fazer isso. Mas vamos aqui, ó. O artigo 1641 diz o seguinte: é obrigatório o regime de separação de bens no casamento. Em 3 casos. Primeiro caso, das pessoas que contraírem com inobservância das causas suspensivas de celebração do casamento, da pessoa maior de 70 anos e de todos que dependerem para casar do suprimento judicial. Então aqui a gente tem, deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Aqui a gente tem a regrinha básica das 3 situações de imposição do regime da separação obrigatória de bens. Pois muito que bem. Artigo 1641. Roberta, o que são as causas suspensivas? Causa suspensiva não impede o casamento. Causa suspensiva não impede o casamento. O que impede o casamento são as causas impeditivas. Por exemplo, irmãos não podem casar, os pais com seus filhos não podem casar.
Quando você viola uma regra impeditiva do casamento, que consta no artigo 1521, esse casamento é nulo, tá? Por quê? Não podem casar. As causas suspensivas são causas temporárias que fazem com que aquele casal não possa escolher livremente o regime de bens. Por exemplo, um exemplo de causa suspensiva. Eu já me divorciei. Um mosquito aqui, né? Eu já me divorciei. Só que eu me divorciei e não fiz a partilha de bens do casamento anterior. Não fiz. Eu posso me casar? Posso. Mas não é razoável que eu escolha um regime, por exemplo, de comunhão universal de bens, que vincula tudo que você tem antes do casamento e tudo que você adquirir durante o casamento, aos dois, sendo que eu não fiz a partilha de bens do casamento anterior. Porque concorda que vai dar uma confusão patrimonial? Então, essas causas suspensivas são causas para evitar uma confusão patrimonial. Dá uma olhada aqui no nosso artigo 1523. O povo ainda bem que não é barata. Pois bem. Olha lá. Não devem casar, né? Para quem não sabe, eu já fui atacada por uma barata no meio da aula. Não devem casar viúvo ou viúva que tiver filho do cônjuge falecido enquanto não se fizer o inventário dos bens do casal e der a partilha aos herdeiros. A viúva ou a mulher cujo casamento se desfez por ser nulo ou anulado até 10 meses depois do começo da viuvez, para evitar uma confusão de sangue. Mas hoje a gente tem exame, né, gente? Então essa regra ela tá um pouco descabida da realidade atual. E o divorciado, enquanto não houver sido homologada ou decidida a partilha de bens do casal. Veja que não é obrigatório divórcio com partilha de bens. Eu não sou obrigada a fazer partilha de bens no ato do divórcio. Quer dizer, eu posso divorciar e deixar para resolver partilha de bens depois. Problema nenhum. Imagina, eu quero o divórcio logo porque eu já quero me casar, já encontrei o novo presente de Deus na minha vida, eu já quero me casar. Eu posso. Eu faço o divórcio e depois eu resolvo partilha de bens em uma outra ação judicial, ou de repente, a gente pode até fazer algo amigável, não tem problema nenhum. Mas o fato é que se você casar sem ter resolvido a partilha de bens do casamento anterior, meu amigo, você vai ter que casar no regime da separação obrigatória de bens, porque isso é uma causa suspensiva. Dá uma olhada aqui. O tutor ou o curador e os seus descendentes, ascendentes, irmãos, cunhados ou sobrinhos com a pessoa tutelada ou curatelada, enquanto não cessar a tutela ou curatela e não estiverem saudadas as respectivas contas. Vai que João é curador da Maria, né? Da Maria. E aí, a Maria se resolve se apaixonar pelo filho do curador e querem se casar. Ora, para evitar que haja uma mistura patrimonial, já que o curador ele toma conta dos bens do curatelado, haja a imposição de um regime de separação obrigatória de bens. Tá? Só que aí, você vai observar que em relação ao caso, olha só, que em relação ao caso 1, 3 e 4, o juiz pode afastar a incidência do regime de separação obrigatória de bens, tá bom? No caso do 1, do 3 e do 4. Quem diz isso é o parágrafo único. Aí, eu volto no 1641, que fala: é obrigatório o regime da separação de bens no casamento, de quem não observa as causas suspensivas que a gente observou agora, de quem tem mais de 70 anos
e de todos que dependerem para casar do suprimento judicial. Roberta, o que é esse caso aqui do suprimento judicial? O que é esse caso do suprimento judicial? Esse caso do suprimento judicial é quando você precisa de uma autorização do juiz para casar. Vamos relembrar aqui. Qual é a idade núbio? Quando eu pergunto idade núbio, é a idade para o casamento. Cláudia, o objeto da nossa aula é exatamente esse. Eu estou explicando os regimes para a gente chegar na dúvida do regime de separação obrigatória de bens do Código Civil em relação ao maior de 70 anos e a decisão do Supremo. Então vamos lá. Com quantos anos eu posso casar? 16. A idade núbio é aos 16. Só que eu posso casar com 16 desde que haja o consentimento de meus pais. Desde que haja a autorização dos meus pais, né? Dos representantes daquele menor. Imagina que os pais não tenham dado o consentimento. E o menor, ele quer. Ele quer. Então, ele pode ajuizar uma ação supletória de consentimento contra os pais para que o juiz autorize aquele casamento. Só que a autorização para aquele casamento faz com que o regime de bens seja da separação obrigatória de bens, se o juiz der a procedência desse pedido, tá? Lembrando a você que a pessoa com 16 anos não tem, lá no processo civil, capacidade de estar em juízo. Ela tem capacidade de ser parte, mas não tem capacidade de estar em juízo. Então, seria uma pessoa que seria representada pelos próprios pais no processo. Só que como que você tem a representação dos seus pais num processo contra seus pais? Não tem como. Então, para esses casos, o Código de Processo Civil define que haverá a nomeação de um curador especial a esse incapaz, quando os interesses do incapaz colidirem com os interesses do seu representante. E nós sabemos que quem exerce curadoria especial é a Defensoria Pública. Então, quem vai assistir esse menor no processo é a Defensoria Pública, como curador especial do incapaz, tá? Lembrando também que, como é um processo que envolve interesse de incapaz, o Ministério Público será intimado a ser custos iuris, né, fiscal da ordem jurídica naquele processo que envolve o interesse de incapaz. Ok? Agora vamos voltar aqui no nosso material. Aí, deixa eu te falar uma coisa. Você está aí observando os casos de regime de separação obrigatória de bens. Então, o que a gente pode observar aqui? Que os envolvidos podem escolher entre comunhão parcial, comunhão universal, separação convencional e participação final nos aquestos. A separação obrigatória é imposta pela lei, como a gente acabou de observar aqui. É imposta pela lei. Tudo bem? Show de bola. Agora, Roberta, qual é a diferença entre cada regime desse? Se você quiser dar o print nessa tela, fica à vontade, a hora é agora. Dá o print. 3, 2, 1. Vamos lá. No que consiste cada regime desse? Basicamente, eu vou te explicar assim, ó. Comunhão parcial de bens, comunhão universal de bens, separação de bens e participação final nos aquestos. Basicamente, nós vamos ter a seguinte situação. Vamos colocar aqui o nosso casal. Lembrando que no direito civil, consideramos justa
toda forma de amor. Lembra da música? Pois muito que bem. Não há nenhum impedimento para casamento homoafetivo ou união estável homoafetiva. Não há impedimento nenhum para isso, tá? Ah, professora, mas não tem um povo aí discutindo projeto de lei para proibir? Vai dar com burro na água. Por quê? Porque é um projeto natimorto. Já nasce inconstitucional, tá? Então, hoje, casamento e união estável homoafetiva, tranquilo. Agora, vamos lá. Como que funciona a comunhão parcial de bens? Eu vou marcar aqui cada situação de início da vida conjugal ou da união estável por meio de um coraçãozinho. No regime da comunhão parcial de bens, todos os bens adquiridos antes do casamento são bens particulares, ou seja, são bens exclusivos daquela pessoa que os tem. Então, uma pessoa pode ter um conjunto de bens particulares, tá? Cada um com seu cada um, e os bens adquiridos na constância do casamento a título oneroso é bem comum. Então, um casal que é casado na comunhão parcial de bens pode ter tranquilamente bens particulares e bens comuns. Tranquilamente. Veja que são considerados bens particulares, por exemplo, os bens que você tem antes do casamento, ou ainda que você tenha adquirido na constância do casamento. Tá vendo que eu botei uns pontinhos verdes aqui? Entrou na sua vida por herança ou doação. Então, ainda que você esteja no curso do seu casamento ou da sua união estável, no regime da comunhão parcial, né, de bens, você vai observar que é bem o quê, pessoal? Deixa eu botar aqui a minha cara aqui. Que é bem particular. Então, se você está no curso do seu casamento e você é casado no regime da comunhão parcial de bens, o que você recebe a título de doação e o que você recebe a título de herança é só seu. É bem particular seu. Tá? Também é caracterizado como bem comum, o que você adquiriu, vou botar aqui, ó, do azulzinho, o que você adquiriu durante o casamento, a título oneroso, ou seja, você pagou para aquilo. O FGTS que você tem, que eu costumo chamar de FIGETS, é bem comum. O aluguel que porventura você receba ou guarde de bens particulares. Ah, eu tenho um apartamento lá no Recife e eu sou casada no regime da comunhão parcial de bens e o apartamento é meu bem particular. Beleza. Mas eu alugo esse apartamento e eu estou guardando os aluguéis. Ei, é considerado o aluguel, que são frutos, são bens comuns. Tá? Então, cuidado com isso. Agora, quando você pensa na comunhão universal, vou colocar de azul aqui, tudo que você tem antes e tudo que você adquiriu depois é dos dois. Então, veja que aqui a gente tem uma categoria de bens comuns. Não se tem bem particular. Não se tem bem particular. Pode ser que tenha, pode ser que tenha. Excepcionalmente, a gente pode ter um bem particular
na comunhão universal. Quando um dos cônjuges ou conviventes receba uma herança ou uma doação com uma cláusula expressa de incomunicabilidade. Exemplo, eu vou doar um apartamento para você e eu sei que você é casado no regime da comunhão universal de bens. Se eu colocar uma cláusula de incomunicabilidade nesse termo de doação ou em um eventual testamento que eu venha a deixar para você, o seu cônjuge não tem direito a este bem. Ele vai ser só seu. Mas isso é uma excepcionalidade, porque a regra é que bens havidos de doação, de herança ou de qualquer coisa são comunicáveis aqui na comunhão universal. É tudo nosso. Os casamentos ocorridos antes do Código Civil de 2002, via de regra, eram pelo regime da comunhão universal de bens. Porque se hoje o regime regra é a comunhão parcial de bens, no Código de 1916, que era o nosso código anterior, que teve vigência até o ano de 2003, quando começou a vigência do Código Civil de 2002, era a comunhão universal, o regime regra, tá? Vamos lá. E a separação de bens? A separação de bens já é o oposto da comunhão universal. É tudo de antes seu e tudo de depois seu também. Então, você tem um conjunto de bens particulares. Tá vendo aqui? Você tem um conjunto de bens particulares. É simples. Ora, esse regime da separação de bens faz com que o que é seu e o que é meu é meu. Não tem conversa. A participação final nos aquestos também é muito parecida com a separação. O que é seu, o que é meu, mas pode ser que haja no meio do caminho alguma coisa em comum, que é a participação final nos aquestos. O que vai ser o comum, professora? O comum vai ser, vou botar aqui bem particular, e o bem comum. O comum é aquilo que for comprovadamente por esforço comum. É o esforço comum comprovado. Eu dei dinheiro para comprar e você também deu dinheiro para comprar. Então, apesar de estarmos num regime de participação final nos aquestos e uma autonomia patrimonial muito grande, você com o seu e eu com o meu, de fato, se tiver algo comum, é nosso. Mas eu tenho que provar que eu contribuí para a aquisição desse algo comum, tá bom? Então, é basicamente isso. É basicamente isso. Olha como é simples. Roberta, e o que significa meação? Eu já ouvi muito esse termo. Meação. O que é meação? Meação é metadinha. Metadinha. Eu só tenho direito a metadinha do que seja meu também. Então, você só fala em meação quando metade for sua. E onde é que metade é seu? Olha aqui. Onde é que metade é seu? Via de regra, aqui, na comunhão parcial de bens e na comunhão universal de bens. Porque, veja, se eu tenho aqui A e B e eles resolvem se divorciar, ora, o que está para o lado de cada linha é do A e o que está para o lado de cada linha é do B. Cada um vai embora com o que é seu. Então, na comunhão parcial de bens, você tem uma meação dos bens comuns. O A tem direito à metade dos bens comuns e o B direito à metade dos bens comuns. Na comunhão universal, o que está para o lado de cá é do A, para o lado de cá é do B. E na separação de bens, já não vai ter essa metadinha. O que está para o lado de cá é do A, o que está para o lado de cá é do B. Tá vendo?
já não tem essa história de metadinha. Por quê? Porque o que é seu, o que é meu. E aqui só vamos ter a metadinha se tiver participação em algum bem. Se não tiver, você vai embora com o que é seu e eu vou embora com o que é meu. Veja, então, que meação é o termo utilizado para falar da metade que compete a mim. Então, imagina que, nesse primeiro caso aqui, o A tenha falecido. O A morreu. O que é considerado herança do A? Os bens particulares que ele tem e metade dos bens comuns que ele tem. Porque é o patrimônio dele. E herança é o patrimônio deixado pelo falecimento de alguém. E aí, o regime de bens é extremamente importante. Imagina que nesse mesmo caso, o A resolve se divorciar do B. Ora, o A vai embora com o patrimônio dele e o B vai embora com o patrimônio dele. É como se a gente pintasse, por exemplo, aqui, ó, a cabeça do A de amarelo. Então, a parte dele é metade do bem comum e os bens particulares. E o B tem direito à metade dos bens comuns e os bens particulares. É assim que funciona, tá? É assim que funciona. Aqui, ó, dono disso, dono disso. Tá vendo? Aqui é dono disso e o outro disso aqui. Aqui o B é dono disso e se rolar aqui um pedacinho. E aqui o A é dono disso e se rolar aqui um pedacinho. Tá vendo como é simples? Mas eu só tenho meação onde tem bem comum. Onde não tem bem comum, não existe meação. É bem particular. Aí, eu volto a te dizer. Esse regime da separação obrigatória de bens aqui, porque lembre-se, pode ser convencional, aqui, convencional, ou pode ser obrigatória imposta pela lei. O regime aqui imposto pela lei. Para quem tem mais de 70 anos, para quem casa mediante causa suspensiva e para quem necessita de autorização judicial. Quando é obrigatório, você vai ter aqui as possibilidades. Então, para quem tem mais de 70 anos, para quem casou mediante causa suspensiva e para quem necessitou do suprimento judicial para o casamento. Só que a pergunta que eu quero fazer para você é possível alterar regime de bens? Tô eu lá, casada com a pessoa e pipipi, popopó, e eu quero alterar o regime de bens. Eu posso alterar o regime de bens? Claro que sim, eu posso. Só que a alteração do regime de bens deve ser um pedido feito por ambos os cônjuges, devidamente motivado e realizado perante o juiz. Então, é um pedido judicial motivado. Ou seja, os cônjuges vão contratar um advogado ou advogada, vão explicar para o juiz que querem alterar o regime de bens, dizer por que querem alterar o regime de bens e comprovar que essa alteração não está sendo feita para prejudicar terceiros. Por exemplo, eu sou devedora na praça. E aí, como forma de resguardar o patrimônio, eu ajuizo uma ação pedindo a alteração do regime de comunhão universal de bens para o regime de separação de bens.
e vou deixar tudo no nome do meu cônjuge, que não tem dívida. Aí o juiz vai olhar e vai falar: conte-me mais sobre o seu momento, devaneios do judiciário. Não vai conseguir, porque eu tenho que comprovar que eu não vou prejudicar terceiro, eventualmente algum credor. Entende? De boa? Agora, deixa eu te contar uma história. Presta atenção. Se você casa no regime de separação obrigatória de bens por causa de uma causa suspensiva, ora, eu me divorciei, não fiz a partilha de bens, quero me casar. Eu caso. Eu escolho o regime da separação, blá, blá, blá. Eu caso no regime da separação obrigatória de bens. Aí eu faço a partilha do casamento anterior. Aí eu posso mudar o regime? Pode. Tranquilo. Ah, eu casei por suprimento judicial. Aí o tempo passou, eu completei os meus 18 anos, que eu poderia me casar, né, normal, sem o consentimento dos meus pais. Aí eu vou lá e quero alterar o regime. Eu consigo? Consegue. Mas e a criatura com mais de 70 anos? E a criatura com mais de 70 anos? O tempo não volta para ninguém, né? O tempo não volta. Então, se você casa com 70 anos, deixa eu te falar, você não vai conseguir alterar. É algo perene, é algo para sempre. Aí você imagina um casal que se encontrou na vida aí com 70 anos, casaram no regime da separação obrigatória de bens e pode acontecer de angariarem um vasto patrimônio juntos. Juntos. Pode acontecer. Não pode? Pode, claro. Aí, o que acontece? Vem alguém e fala: a você será imposto o regime da separação obrigatória de bens. E problema seu. Isás. Ora, gente, idade avançada não é causa de falta de discernimento. Não, não. Não é causa de falta de discernimento, não. Idade avançada, por si só, não gera incapacidade das pessoas, né? Existem pessoas, e muitas por sinal, que chegam aos 100 anos completamente lúcidos. Completamente lúcidos. Então, senilidade, idade avançada, não é por si só uma causa de incapacidade. Ora, eu posso celebrar um contrato com um banco, eu posso administrar meu patrimônio, mas eu não posso escolher o meu regime de bens no casamento. Estranho, né? Graças ao bom Deus, o Supremo, neste mês de fevereiro, no início do mês de fevereiro, disse que o regime de separação obrigatória de bens continua existindo para o maior de 70 anos. Perdão. O regime de separação obrigatória de bens continua existindo para o maior de 70 anos. Continua. Continua. Mas ele pode escolher outro regime. Foi essa a decisão do Supremo. Mas ele pode escolher outro regime. Então, se uma pessoa com 70 anos ou mais vai se casar ou vai viver uma união estável agora, se ele não falar nada, se ele ficar calado, vai ser o regime da separação obrigatória de bens. Vai ser o regime da separação obrigatória de bens. Agora, se com 70 anos ele for se casar e ele for ao cartório escolher comunhão universal de bens, ele pode. Ele pode. Só que então, o que mudou? O que mudou? É um regime
É um regime que continua sendo aplicado a quem tem mais de 70 anos. Continua sendo aplicado a quem tem mais de 70 anos. Porém, contudo, todavia, vai ser aplicado caso a pessoa não manifeste vontade expressa em optar por outro modelo de regime. Entende, doutores? A gente tem hoje, então, 2 regimes supletórios. Lembra que o regime supletório que eu disse a você é o regime que vai preponderar no silêncio das pessoas? Qual que é o regime que vai preponderar no silêncio das pessoas? Aqui, ó. Ó, comunhão parcial de bens. E agora, o regime da separação obrigatória também é um regime regra para quem tem 70 anos ou mais, porém, essas pessoas podem alterar o regime de bens, caso queiram. Caso queiram. Então, a gente tem aqui uma situação inovadora, né? Inovadora. Olha a decisão do nosso Supremo. Separação de bens em casamento de pessoas acima de 70 anos não é obrigatório e decide Supremo. Decisão do plenário autoriza a opção por regime de bens diferente do obrigatório previsto no Código Civil. Essa decisão saiu exatamente no dia 1/2. No dia 5, que foi a tela que eu abri para vocês, teve uma notícia para você em áudio, né, para você ouvir aqui no site do Supremo, e diz o seguinte: o STF definiu que o regime obrigatório de separação de bens nos casamentos e uniões estáveis envolvendo pessoas com mais de 70 anos pode ser alterado por vontade das partes. Por unanimidade, o plenário entendeu que manter a obrigatoriedade da separação de bens prevista no Código Civil desrespeita o direito de autodeterminação das pessoas idosas. Segundo a decisão, para afastar a obrigatoriedade, é necessário manifestar esse desejo por meio de escritura pública, firmada em cartório. Também ficou definido que as pessoas acima dessa idade que já estejam casadas ou que vivem em união estável podem alterar o regime de bens, mas para isso é necessária autorização judicial ou manifestação por escritura pública no caso de união estável. Produz efeitos apenas para o futuro, óbvio, né? Uma alteração de regime de bens produz efeitos para o futuro. Relator do recurso extraordinário com agravo e com repercussão geral, o ministro Luiz Roberto Barroso afirmou que a obrigatoriedade da separação de bens impede apenas em função da idade que pessoas que são capazes para praticar os atos da vida civil, ou seja, em pleno gozo de suas faculdades mentais, definam qual o regime de casamento ou união estável mais adequado para elas mesmas. Destacou que a discriminação por idade, entre outras, é expressamente proibida na Constituição Federal. No processo em análise, a companheira de um homem com quem constituiu união estável quando ele tinha mais de 70 anos recorreu da decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que negou a ela o direito de fazer parte do inventário ao aplicar à união estável o regime da separação de bens. Por que disso? Porque quando ocorre a morte de um dos cônjuges ou companheiros, no regime da separação obrigatória de bens, a herança do morto, sendo deferida aos descendentes do morto, não terá aquele cônjuge ou aquele companheiro direito a concorrer com os filhos do morto ou os descendentes do morto no regime da separação obrigatória de bens. Não concorrem. Não concorrem. Então, esse caso aqui, sensacional. A mulher lutou até o fim para ter o direito a dividir a herança com os descendentes. Vamos voltar. No caso concreto, o STF negou o recurso e manteve a decisão do TJ. O ministro Barroso explicou que, como não houve manifestação prévia do regime de bens,
deve ser aplicada ao caso concreto a regra do Código Civil. Porque, veja, como ela não tinha uma manifestação diferente de vontade, aplicou-se o regime da separação obrigatória de bens. Ela lutou até o fim para ter acesso. Mas, no final, o tribunal falou, olha, como não houve uma manifestação diferente, eu não posso presumir que seria a vontade do morto. Tudo bem? Então, para quem hoje é casado, e aí vale a pena vocês darem uma lida, tá? Olha lá, a tese fixada na repercussão geral. Nos casamentos e uniões estáveis envolvendo pessoa maior de 70 anos, o regime de separação previsto no 1641-2 do Código Civil, o artigo que eu mostrei para vocês, pode ser afastado por expressa manifestação de vontade das partes mediante escritura pública. Então, havendo manifestação diversa, fechado. Você pode optar por outro regime de bens. Agora, no silêncio, permanece o regime da separação obrigatória de bens. Vamos dar o print nas nossas telas de hoje? Vamos? Então, dá o print aí na tela número 1. 3, 2, 1. E na tela número 2. 3, 2, 1. E fala para mim aí no chat se você entendeu agora o que aconteceu e o que todo mundo ficou aí comentando em rede social, galera fazendo vídeo, explicando, todo mundo debatendo isso, saiu até nos jornais, porque é uma decisão muito emblemática para o direito civil moderno, para o direito civil de hoje. Um direito que é pensado na dignidade da pessoa humana. E não é por conta da idade avançada que nós temos o direito de tirar a dignidade da pessoa com mais de 70 anos na escolha do seu regime de bens. Não é sensacional? Fala para mim se direito civil não é vida. É vida. Vocês teimam em falar que direito penal é melhor que civil, e não é. Direito civil é muito melhor que direito penal. Aliás, direito civil é a minha vida, é a sua vida, é a nossa vida. E estaremos juntos no próximo episódio desse programa com direito como nunca se viu. Espero que vocês tenham gostado. Não errem isso em prova. E se alguém for tirar alguma dúvida com você sobre esse assunto, você está perfeitamente capacitado e capacitada para responder. Além disso, para entender também o seu regime de bens no seu casamento, na sua união estável, ou se você estiver pensando em se casar e pensando na união estável, não esqueça de consultar qual é o melhor regime de bens para você, tá bom? Beijo para você, espero que você tenha gostado. Tô lá no Instagram, @prof. Roberta Queiroz, e aqui no YouTube também com o meu canal Direito Como Nunca Se Viu. Beijo, beijo, fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro. Tchau.